Agora voltou para Boa gravar. noite! Agora sim, vamos começar a aula. Vamos começar a aula inalando um cheirinho da escolha de vocês. Eu vou pegar o Hope, porque Elisa sempre falava assim na pandemia, que o Hope tinha cheirinho de colo de mãe. Então, ó, meu olhinho inalado hoje vai ser o Hope. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, sou Ana Paula Pandolfi, ou doutora Paulinha, como a maioria fala, né? Sou mãe de duas espoletinhas, Pietra e Elisa, médica, intensivista neonatal e faço ebiatria, que é medicina do adolescente. Esposa, mãe de duas crianças e a Maia, né? Tenho curso também de aromaterapia. E hoje estou aqui para falar exatamente nessa vibe aí. Por que escolher primeiro as soluções naturais para a sua dor? Porque, gente, vou contar um segredo. Às vezes a gente se acostuma tanto com a dor que acha que ela faz parte do nosso dia a dia. Teve uma pediatra que veio me procurar para falar de óleos essenciais, porque ela não sabia, porque realmente é uma coisa nova, então não é vergonha não saber. Não vou dizer a palavra que começa com B, mas vou insistir na palavra vergonha, é querer continuar sem saber, né? Isso é ruim, isso é péssimo para a gente que é da saúde principalmente, mas para todo mundo que está aí no mercado, porque óleos essenciais é para todos, não tem distinção, isso é muito legal. Não tem distinção de nada, de raça, de cor, de idade, de restrições, de escolhas, de nada. Então, assim, a pessoa que continua no negro, no escuro, sem saber o que que é aromaterapia, essa sim tá errada, né? E aí, essa pediatra chegou para mim e falou que queria saber um pouquinho o que que são, afinal de contas, essa coisa que tá super na moda, que são os óleos essenciais. Aí eu falei assim, te explico com todo carinho, adoro falar, se deixar eu fico 24 horas falando, porque mudou a vida da gente, né, da família inteira. E aí eu falei, mas já que eu vou te explicar o que que são os olhinhos essenciais, me fala alguma dor que você tenha para eu te ajudar. Aí ela falou assim, não, não tem dor não. Não é possível que você não tenha nenhuma demanda. Você é pediatra, você falou? Aí ela falei. Eu falei, então você não dá plantão? Aí ela, dou. Eu falei, não, então não é possível que você não tenha, sei lá, constipação, insônia, ansiedade, né? Alguma demanda, porque a gente trabalha igual um louco, a gente às vezes pensa que a gente é robô, porque a gente foi doutrinado a pensar em tudo e em todos menos na gente, né? Na pediatria. Então, você tem certeza que você tem alguma dor, enxaqueca eventual, atropelei a Maia. Aí ela falou, aí eu fui falando, né, constipação, enxaqueca, ansiedade, insônia, alguma dor em algum local do corpo e tal. Aí ela, tudo que você falou aí eu tenho. Aí eu falei, cara, como a gente é, embute na gente a questão de ter que conviver com a dor, e não é assim que tem que ser, gente. A gente tem que sanar nossas dores e de preferência com o natural, que é isso que eu queria mostrar para vocês, que como é novo, muita gente não conhece. Então vamos lá. Os olhinhos essenciais, eles resolvem. Aqui eu coloquei 90% porque eu tô sendo boazinha, porque eu vou dizer que para mim já resolve praticamente 100% de todos os nossos problemas. Quem são os olhinhos essenciais? Eles são produtos produzidos pelas plantinhas. Então, por exemplo, é, uma plantinha que é de uma área congelada, ela precisa que a seiva dela circule para ela não morrer. Então, o que que acontece? Ela produz um óleo essencial que mantém a seiva fluida, né? Para continuar circulando. Plantinhas de áreas que tenham muitos predadores, elas vão produzir antifúngico, antibactericida, antiviral para espantar aqueles predadores dali. E por aí vai. Então elas se resolvem, porque afinal de contas a plantinha não tem perninha para sair correndo. A gente tem perninha para sair correndo. A gente fica dando um jeito, a gente fica dando conta e aí o nosso corpo vai sofrendo e a gente não ouve o corpo falando, dando sinais de que está dando PT. E aí, por isso que a gente carrega tantas doenças, muitas que já não tem nem solução.
Então, vamos começar a ouvir mais o nosso corpo, os sinais que ele vai dando e tratar com o natural. E eu conheço muitas pessoas, inclusive eu, que nunca gostou de tomar remédio. Então, às vezes, vai aguentando, fala que não vai no médico porque quem procura acha. Então, gente, então vamos usar os óleos essenciais. Inclusive, ó, uma coisa muito nova, que é essa questão da da epigenética, né? Então, o que que a gente pode fazer com os óleos essenciais? Manter nossos telômeros bem compridinhos, que a epigenética fala disso, né? Para quê? Para a gente evitar doenças, principalmente as neurodegenerativas e outras doenças tão graves quanto, né? Então, assim, os óleos essenciais eles estão aqui para ser nossos amigos, nossos parceiros, para nos dar vida longa e uma vida longa saudável, porque não adianta você ter uma vida longa agarrado numa bala de oxigênio, agarrado num pronto atendimento no hospital toda semana, seja para uma diálise ou qualquer outra coisa aí. Então, é viver bem, longos anos, mas saudável. E aí, o que que tem de diferente nesses óleos essenciais? Eles têm muitas propriedades e aí os estudos científicos estão aí à disposição de quem quiser pegar para estudar. Eles são extremamente concentrados, são eficazes e potentes, são contrário da homeopatia, que é da diluição, da diluição, da diluição. Aqui não, aqui a gente está falando da concentração, da concentração, da concentração. Não é um cheirinho de amimartã, né? São poderosos e carregam propriedades terapêuticas. E cada olhinho, ele carrega propriedades de acordo com as intempéries da região onde ele cresceu, o cenário dele. Então, por isso que a gente sempre compara até com uma uva. Como que a uva Carmenere, o Malbec, etc., carrega aquelas propriedades do sabor, da textura e tudo? Por causa das intempéries do clima, da vegetação. É a mesma coisa um olhinho, não adianta eu plantar uma lavanda no minha varanda aqui, em plena praia de Itaparica, que não vai ser a lavanda da Bulgária, tá? E aí, ó, dito isso sobre os olhinhos, quem são eles? Essa página aqui resume por quê que, afinal de contas, você tem que, tendo uma dor, pensar num olhinho. Então, olha, são mais seguros. Aí eu vou dar um exemplo que é legal. Os óleos essenciais você consegue usar de 0 anos de vida até a última idade que você vai ter ou vai conhecer alguém aí, 100, 105, 107 anos, enfim. Como que se dá a segurança do óleo essencial? Na diluição. Então, eu consegui, por exemplo, fazer um rolon para o bebezinho da Utim, que já estava há 6 dias com clonazepam e fenobarbital na dose máxima e não tinha melhora nenhuma por causa da síndrome de abstinência neonatal, que ele estava usando o remédio. E aí, eu virei para a mãe e falei, ó, eu vi seu bebê terça, vi quinta e vi sábado, que eram os meus plantões. Ele não apresentou nenhuma melhora desde segunda, primeiro dia que ele começou o remédio. Eu posso tentar ajudar o seu bebê com um rolão de óleos essenciais? E a mãe falou, doutora, por favor, salva o meu bebê. E aí eu fiz uma misturinha, começou no domingo de manhã, tipo 9 horas. Quando foi 3 da tarde, o bebê estava simplesmente conseguindo, pela primeira vez na vida dele, mamar o peito da mãe. Olha isso, que coisa mais linda. No final do dia já tirou a sonda nasogástrica. À noite não fez a medicação, fenobarbital e clonazepam, ficou só na base do Rolon. No dia seguinte, mamando peito lindamente, sem medicação, sem nada, foi para casa com a mãe. Então, ele é mais seguro. E eu vou falar outra coisa aqui. Inclusive, ele é mais seguro na questão da administração e da posologia do que os remédios. E ele é mais seguro porque pensa, se a gente, nesse caso, tivesse pensado primeiro no Rolon, com óleos essenciais, diluídos na forma correta para aquele bebê, ao invés de iniciar esses psicotrópicos na dose máxima, já é também um tipo de segurança, concordam? Outra segurança que a gente não lembra, que esse bebê já poderia ter ido embora desde o primeiro, segundo dia. Por quê? Porque ele teria tido essa melhora que a gente viu com o Rolon. Não, ele ficou lá 6 dias na medicação que não fazia efeito dentro de uma UTI neonatal, correndo o risco de pegar outras bactérias, vírus dos outros bebês ou até mesmo de nós adultos, né? Em detrimento de ter resolvido tudo com o Rolon. Então, assim, e fora que a segurança do psicotrópico, de estar furado uma veinha, de extravasar e fazer tipo uma celulite, né, que a gente chama, que é quando sai líquido fora da veia, né? Então fica aquela região com edema, dor, calor, rubor, que são sinais flogísticos e pode infeccionar.
Então, se a gente pensar, é porque a gente só pensa na situação remédio, olhinhos. Mas se a gente pensar em todo o contexto que poderia ter acontecido, a gente vê que a segurança não tem comparação. Os olhinhos são mais baratos. E aí eu vou comentar um exemplo de um pai que estava numa festa e me viu cuidando de todas as crianças com olhinhos essenciais e ele não sabia o que era e ele perguntou o que que era aquilo. Aí eu expliquei, na verdade eu comecei a explicar, mas uma outra criança que veio explicou ele lindamente. E aí ele falou: "Você não vai resolver meu problema não, então?" Aí eu falei: "Mas eu não sei o que que você tem, o que que eu tenho que resolver?" Aí ele: minha dor de cabeça tá pocando que eu tô quase indo embora." Eu falei: "Não, você não vai embora não." Peguei o balance, peguei 2 gotinhas na palma da mão dele, ele inalou. Ensinei, né? Gente, a inalação, olha, eu sempre explico, porque eu já vi gente fazendo assim, aí na hora de fazer a conchinha, enfia o dedão nos olhos, e aí fica depois aquele olho ardido, lacrimejando, terrível. Então, pinga a gotinha na mão, faz assim, ó. 3 mexidinhas, o óleo essencial é volátil. Se você ficar fazendo assim, ele vai todo pro ar e já era, não adianta. Então, pingou uma gota, fez a mexidinha 3 vezinhas, fez a conchinha e inalou. Respiração quadrada. Puxa 4 a 5 segundos. Quem consegue puxar mais aí, os mergulhadores, manda brado. Mas, em média, 4 a 5 segundos puxando, 4 a 5 segundos prendendo o ar, 4 a 5 segundos soltando. Uma respiração quadradinha. E aí, esse pai, assim, fez a inalação do balance. Gente, quando ele acabou as 10 não, as 5 respirações, ele olhou assim pra mim e falou assim: "Paulinha, passou." Aí eu achei até que ele tava mangoando de mim, porque, né, a gente sabe que não é tão rápido assim. Aí ele falou assim: "Não, é sério, passou." Eu falei: "Não, não é possível." Ele: "Não, eu tava com muita dor." E ele toma aquele remédio chamado Sumax, que eu não sei na região de vocês, mas aqui no Espírito Santo ele me falou que paga R$ 66 de uma caixinha que vem só 2 comprimidos que toma de uma vez. Que eu nunca vi esse remédio, graças a Deus. E aí, se eu te contar que a gotinha do Balance que eu pus na mão dele não custou 30 centavos. Olha isso, gente. A gotinha não custou 30 centavos, o remédio custava milhões de vezes mais caro. A gotinha ele nem precisou tomar nem injetar, ele só inalou e em 5 minutos ou menos, porque ele realmente tem uma respiração de mergulhador, mas mesmo assim, em poucos segundos ele virou e falou que passou. O remédio provavelmente precisaria tomar, ser absorvido, entrar na corrente sanguínea para depois funcionar. Então foi muito mais rápido, muito mais barato e muito menos causador de efeitos colaterais, porque ele só inalou, o remédio ele ia tomar. E são mais eficazes. Aí eu vou dar o meu exemplo, né? Quando eu tive a trombose hemorroidária. Por que pensar primeiro no natural e não no remédio? Aí eu vou contar para vocês que nesse dia, como a minha dor estava insuportável, gente, parecia que eu ia morrer. Eu não sei se alguém aqui já teve trombose hemorroidária, mas parecia que eu ia morrer. E aí eu cheguei, eu fui tomar um banho para ver se eu melhorava, assim, né, da minha quase morte. E aí, quando eu passei a mão, que eu vi que eu tava virando do avesso, que foi como gravei um vídeo, mandei para minha procta, ela me explicou o que que era, o que que eu tinha que tomar, o que que eu tinha que passar, que eu tinha que fazer repouso, que eu tinha que fazer banho de assento. Eu falei: "Amiga, você não tá entendendo, eu vou voltar pro plantão." Eu tinha acabado de chegar da visita da enfermaria e eu ia voltar pro plantão. Aí ela falou assim: "Então, eu vou ter que te operar é amanhã mesmo", porque ela falou que teria que operar mais pra frente, mas que por enquanto eu tinha que fazer aqueles medicamentos. Como eu ia voltar para o plantão, eu não tinha tempo para comprar o remédio, porque a dor era tanta, gente, que eu ia me render ao remédio. Naquele dia já tinha 1 ano e pouco que eu nunca tinha tomado mais remédio, mas a dor estava desesperadora, lancinante, porque assim, parecia que faltava um batimento do coração. E aí eu falei: "Cara, não dá tempo de eu comprar remédio, eu tenho que me virar com os meus olhinhos." Eu sentei a bunda na cadeira, liguei para minha chefinha, Dilma, falei: "Amiga, me ajuda, vamos fazer aqui uma misturinha para eu sarar, porque eu vou ter um troço." Aí ela foi orientando de lá, eu fui estudando daqui, a gente montou diluição, nananã, pá, passei em casa. Eu fui, gente, com um vestido assim, ó, longo, sem calcinha, não tinha condições de botar calcinha. Fui pro plantão. Lá a gente põe aquele pijaminha, né? De 40 em 40 minutos eu passava o rolão. Quando foi na metade do plantão, o plantão era de 1 às 7, na metade eu já estava conseguindo respirar e andar sem ficar toda torta. Então, assim, ele foi muito mais eficaz, sem certeza, do que qualquer outra coisa. E fora que eu estava trabalhando. Normalmente se faz repouso e compressa morna. Não tinha como fazer nada disso, eu só passava o rolon. E os óleos essenciais cumprem a missão. Então é por isso que eu fico insistindo. Pensou, você tem que ter assim,
tem que ser medular, não pode nem passar pelo seu cérebro. Vocês já estudaram isso, né? A gente estuda na escolinha. O reflexo medular é aquele que você tem e tira. Tipo, pisou no prego, você tirou. Você nem pensou. Estou pisando num prego, ele está doendo, pode estar infectado, pode me causar um tétano. Você não pensou. Você sentiu a dor e puxou. Quando a gente colocar como se fosse um reflexo medular a questão dor e natural, a gente vai sempre focar nos óleos essenciais. E 99,9% das vezes eu sei que eles vão resolver. Então, assim, nesse dia, eu juro, eu mesma, que já faço uso dos olhinhos há 2 anos e meio, nesse dia eu cheguei a pensar em comprar um remédio. Eu não comprei porque eu não tinha tempo. E é por isso que eu insisto, pense primeiro no olhinho, por mais que você tenha tempo, porque eu tomei um puxão de orelha dos olhinhos no dia que eu duvidei deles e eles cumpriram a missão mesmo assim. Então, eles realmente cumprem, a gente só precisa dar a oportunidade. E mesmo quando você achar que não cumpriu, rever a dose, rever como você está fazendo. Por exemplo, Pietro, eu achava que o Rolon amarelinho, à medida que ele foi crescendo, não estava funcionando mais. Mas o que que aconteceu? Ele é todo envergonhado. Então, ele não queria mais usar o Tinker na escola. Então, ele não estava conseguindo concentrar, porque ele é meio hiperativo, né? Tipo a mãe dele, assim. E aí, o que que eu fiz? Eu mudei. Eu falei, cara, ele não deve estar usando. E realmente, eu atendi uma paciente que é da sala dele, ela até falou, tia, eu nunca vi Pietro passando rolão na sala de aula. Aí eu perguntei para a professora, ela também falou que nunca viu. Então, ele tinha vergonha de me desapontar e falar que não estava usando. E aí, o que que eu fiz? E eu duvidando do olhinho. Aí eu troquei por uma forma de ingerir. Aí eu faço a copaíba sublingual depois do almoço dele. Ele mesmo vem aqui no escritório, pega e toma. E o DDR Prime no café da manhã, a cápsula soft gel, que foi lançamento há pouco tempo. E ele está melhor do que antes com o rolão do TDAH, mas eu precisei modificar a forma porque ele não estava querendo fazer o rolão. Assim como tem gente que tem preguiça de ligar um difusor à noite. Então, olha que interessante. Você consegue até usar os óleos essenciais para que eles cumpram a missão do jeito que o cliente quer, né? Quem não gosta de passar rolão como o Pietro, vai na ingestão. Quem tem preguiça de ligar um difusor à noite, pode fazer o rolão e por aí vai. Então, é muito eclético, só não resolve o problema quem não quer resolver, quem ainda quer usar a bengala, porque tem doença, tem problema que é a bengala da pessoa. Então, realmente, quem não quer, não vai resolver, mas quem quer, a gente consegue ajudar. Então, pode ser da forma aromática, que é a inalação, que é o difusor, na forma tópica, que é o rolon, que pode ser num creme hidratante, igual as Luluzinha amiga da mamãe lá, que tudo usando o, aquele creme do pote verde da Doterra, manteiga spa, junto com a copaíba na pele, estão todas com pele de bebê. E da forma de ingestão, que hoje mesmo eu postei lá para vocês verem que eu fiz a nova cápsula de dor, né? Tô aqui tranquilinha, graças a Deus. E na água a gente pode tomar também, no meio da refeição, pode colocar sublingual, enfim. Aqui, ó, eu gosto de fazer uma pausa e perguntar se alguém tem alguma demanda, alguma coisa nova, alguma dor nova, porque às vezes você tá lá com o seu protocolo antigo, e aí tem uma nova dor e não contou pra gente, aí tá lá curtindo sua dor, tendo essas armas maravilhosas dentro de casa, vontade de puxar a orelha. Então conta aí, alguém tem demanda nova? Cadê o chat? Escreve aí para mim quem tem, senão eu vou falando dos olhinhos aqui um por um. O Breeze é o mix da respiração. Ele ajuda demais paciente que mora em clima muito seco, para a gente usar o difusor Down, aquele que é o modificador também. Para quem tem asma, tá? Aí coloca o Breeze lá no difusor, é espetacular. Ontem no plantão, lá na UTIM, tinha uma menina, quando ela chegou para me pedir alguma coisa, um carinho, porque eu esqueci de bater, alguma coisa, ela chegou no quarto dos médicos com a vozinha tão anasalada, eu falei, nossa, você tá muito gripada. Aí ela falou assim, doutora, eu tô com uma alergia. Aí na hora eu peguei o Peppermint, dei para ela inalar uma gotinha na palma da mão, e eu tava com Breeze Roll-On. Aí eu falei, passa na sua máscara, que no hospital a gente fica de máscara o tempo todo, né? Passa o Breeze na máscara, e quando ela acabou de inalar o Peppermint, foi tão bonitinha, ela olhou assim pra mim, doutora, eu já tô respirando diferente. Doutora, olha a minha voz, já melhorou, aquela coisa assim, é tão bonitinha, é como criança quando descobre um brinquedo novo, ou criança que vai a primeira vez na água do mar, que bota a mãozinha na água do mar e vê que a água é salgada e fica, né?
Então, assim, realmente, os olhinhos, eles surpreendem mesmo, sabe? É muito bonitinho. Luana botou aqui laringite, ó. Laringite normalmente é um quadro viral. Então, como um quadro viral, é interessante colocar no difusor o Breeze, que vai ajudar na respiração, mas a melaleuca também, que é um antiviral, o Lemon, que é um antiviral também, colocar o frankincense, o On Guard. Então, colocar olhinhos no difusor que vão ajudar. E fazer o rolon do Flum para passar na gargantinha, porque a laringite é essa região aqui, né? Faringe e laringe, começa aqui. Então, se você faz aqui, ó, a nossa porta de entrada é a garganta. As amígdalas são nossas primeiras defesas ali, né? Então, faz toda essa região aqui para proteger. Lembrar de evitar aquele vento frio da madrugada. Normalmente as laringites desencadeiam nesse horário, né? Nesse horário de entre 2 e 5 da manhã, que o ar fica mais frio. Então, evitar isso também. Copaíba, anti-inflamatório poderosíssimo, nossa brasileirinha, vai ajudar no tremor essencial, vai ajudar naquele tremor mais grosseiro do Parkinson. Ela é como se fosse encapar o fio desencapado de quem tem algum problema neurológico, igual eu falei do caso da hiperatividade do Pietro. Então, a copaíba, ela é maravilhosa para a pele. Ela é muito legal também, gente, para o sistema urinário. A copaíba, ela é um anti-inflamatório natural de qualquer parte do corpo, né? Mas ela tem um tropismo, assim, pelo sistema urinário e sistema neurológico. Muito legal. O olíbano ele já tem tropismo por todas as células. Ele é um protetor total do nosso corpo. Os estudos científicos mostram que quando a gente está usando o frankincense, é como se ele estivesse lá dentro do nosso corpo vigiando alguma célula que faça uma divisão errada. Que aí ela pode virar um tumor, né? Se ela continuar essas divisões erradas. Então ele chega para ela e fala: célula, você se dividiu errado, faça a apoptose agora, que é a morte celular, né? Muito bonitinho. A gente faz quando faz misturinha para melasma, misturinha, né? Que são as sinergias para TDAH, para autismo, para essas questões neurológicas, neurodegenerativas, tipo Parkinson, Alzheimer. Então, frankincense ele é maravilhoso. A minha cadelinha usa ele para parar de convulsionar. Ela estava convulsionando 2 vezes por semana, aí a gente pinga uma gotinha no coco da cabeça, ele é anticonvulsivante. A tangerina é o solzinho na garrafinha. Ela é para elevar o humor de qualquer ambiente. Sinergias são misturinhas. Ela é para elevar o humor de qualquer ambiente. A professora que está na nossa equipe, ela é a avó do meu paciente, né? Ela levou para um vizinho que estava com câncer, muito depressivo. Ela falou que viu que ele estava mais alegrezinho, assim, muito legal. A tangerina dá um ótimo suquinho de laranja, assim, sabe? Pessoa que tem que desapegar do refrigerante, afinal de contas, refrigerante só vai levar a desbiose, né? Então, você pega uma aguinha saborizada, pinga tangerina, gelinho, com um delicioso suquinho, quase um refrigerante. O Balance, gente, é um calmante maravilhoso. Ele é para hiperatividade, ele é para aquelas alterações do humor, para pessoa que tem bipolaridade. Ele ajuda, inclusive, também nos trauminhas mais leves, assim, pancadinhas, dores tipo cólica. Cólicas complicadas como as minhas também ele ajuda, passando na barriga. O Balance não pode ingerir, tá? As meninas no plantão, elas adoram. O meu Balance, ele tá aqui na maleta. Eu troquei o batuquezinho dele por o de Rolon. Então é mais fácil de passar, porque eu amo balance. O meu balance, assim, acaba a cada 15 dias. Ainda mais que eu compartilho com todo mundo, né? Aqui, ó. Eu coloquei isso aqui nele, olha que bonitinho. Não sei se tá dando pra ver aí. O balance. Aí eu coloquei isso aqui, ó, que a gente passa já de tipo um rolon, porque ele já é diluído no óleo de coco, então ele é bem prático para usar. Risco na barriga para cólica, tirou com a mão, que gracinha. Parabéns, amiga, parabéns. É usando que a gente se torna produto do produto, né, gente? É incrível. Eu nunca tinha usado, adorei a dica, viu? Tá vendo? Lavanda. A lavanda, ela é um olhinho que ela acalma tudo que ela toca. Pele queimada, pele picada. Ela ajuda na questão do colágeno, né? Quando a gente faz misturinhas também, sinergias para melasma ou
Quando a gente faz para pele que foi maltratada, a gente geralmente coloca lavanda, a copaíba, que é um anti-inflamatório, e a melaleuca, para não deixar infectar e tal, né? Então, eles vão compor aí uma tríade maravilhosa para psoríase e outras lesões de pele, ou mesmo após uma lesão feia, de escoriação grande, ou queimadura mesmo mais complicada, que pode infectar. A melaleuca, como eu falei, antifúngico, antibactericida, antiviral. Eu postei a gargantinha do meu filho, né? O gargarejo era com melaleuca e onguarde, lembram? E aí a gente vai eliminando ali as bactérias, os vírus. O lemon, tudo que ele toca, ele limpa, até um cabelo agarrado, ou cabelo não, um chiclete agarrado no cabelo, em vez de você ter que cortar o cabelo todo, você vai lá e pinga o lemon, ele dissolve e você mantém o seu cabelo. O lemon também é um olhinho maravilhoso para a questão de como se fosse resolver o pH intestinal, e ele ajuda quem tem aftas de repetição. Edgar, quando eu vi que ele era bom para o pH, eu falei, vou fazer, né? E depois, sei lá, de 7 dias, Edgar parou de ter afta. Ele tinha cada chapocona de afta. A Mari não sabe se ela quer ficar aqui dentro ou lá fora. Ele tinha cada chapocona de afta. E depois do Lemon ele não teve mais. Aí um dia o marido, você parou de passar aquele monte de remédio de afta, né? Aí ele, não tá dando mais não. Eu falei, e você reparou o que que foi que mudou na sua vida? Aí ele pensou, ele, esse negócio que você pinga aí todo dia de manhã em mim. Gente, então os homens, eles precisam da gente. Pra separar as vitamininhas no potinho, de a cara de pau, ele fala, só lembro de tomar quando você deixa no potinho pra mim, igual filho, igual as crianças, né? Então a gente tem que cuidar. Então é isso daí. O lemon, ele vai eliminar colesterol alto, ajudar na digestão, ele reeduca o seu organismo para você não ficar guardando tudo quanto é gordura que você come. Ele mostra que não precisa guardar tudo, porque o mundo não está no fim das comidinhas. O On-Guard, ele é um olhinho do mix da imunidade. Ele que fazia gargarejo para o Pietro, né? Como eu leio com guarda para a mamãe também, eu sempre oriento. Ele vai no nosso melzinho imunizado, maravilhoso. E toda vez que tiver alguém com quadro viral, né? Ou alguma infecção, mesmo que não seja respiratória, pode fazer um guarde no difusor, que ele vai ajudar. A não ser que seja bebezinho muito pequena, porque ele tem cravo, canela não é interessante, não. Mas se for uma criança maior, pode fazer. O Zengest é o mix digestivo maravilhoso. Aquele dia que o Pietro estava, né, com a infecção de garganta, ele fez muitos votos, muito. Aí eu só pinguei uma gotinha do Zengest sublingual, gente, uma gota. Aí falei, filho, fica deitadinho aqui um pouquinho, quietinho, vai melhorar. E pronto, não vomitou mais. Então, ele é um olhinho para vômito, ele é um olhinho para náusea, para constipação ou diarreia. Tá vendo como os olhinhos eles vêm nos equilibrar? Você não existe no mercado um remédio que resolva tanto constipação quanto diarreia, que são opostos, né? O Zengest ele vem nos trazer a homeostase de volta que um dia a gente perdeu, porque come errado, não dorme, não faz atividade física, fica aguentando cenários que são pavorosos, seja no trabalho, seja em casa. Então, a gente precisa trazer o equilíbrio para tudo isso, porque, na verdade, assim como a gente fala que o olhinho, ele é o produto do meio, né, das intempéries que ele sofre, a gente também. Então, por mais que algumas dificuldades resultem numa resiliência melhor, ok, isso é bom. Mas se for demais, o seu organismo perde a capacidade de se ressignificar. E aí você entra em depressão, você entra numa ansiedade constante, aí você vai dando PT. Então, por isso que a gente tem que ouvir os sinais do nosso corpo. Ele ajuda na digestão de comida, mesmo fisicamente, e ele no difusor também ajuda a gente a digerir aquelas coisas que a gente fica remoendo. É muito legal o Zengest. A Monique gosta de falar dele, né? Antes ou depois de se alimentar, podem, podem ser. Pode ser mais de uma vez por dia, pode ser antes, durante ou depois de se alimentar. Como o gosto dele é meio forte, eu costumo falar quando eu estou orientando protocolo de constipação ou de refluxo, enfim, a tomar durante a refeição. Aí você tá comendo, bota lá uma gotinha sublingual, continua comendo, vai resolver, entendeu? Mas se for igual o Pia estava vomitando, acabou de vomitar uma gotinha sublingual quietinha, porque se você bota que assim, também quando a gente bota no copo com água, a gente tem que lembrar que o óleo e a água não se misturam. Então você sabe que você vai perder um pouco para a borda do copo e tal.
Então, eu gosto muito da opção do sublingual. A não ser quando é também um olhinho que você quer que ele atue lá no cólon. Aí, se é para ele atuar lá no cólon, tem que ser, inclusive, cápsula gastroresistente, para ele chegar lá no cólon, né? O Peppermint, gente, o Peppermint é o olhinho mais eclético, né? Ele tem 1000 funções. Ele é um pré-treino, ele é para dor, ele é para mau hálito, ele é um olhinho que te ajuda na síndrome do intestino irritável, é, para náusea, o Pietro sempre falava para botar ele no console. Para caspa, a Elisa, como às vezes ela vai passar o creme no cabelo, cai tudo num canto só, vira e mexe, dá aquela caspinha bem localizada ali por causa do creme. A gente faz um banhozinho nela com peppermint, ela mesma bota, né, no coisa, no shampoo na mãozinha e esfrega. Ela sai do banheiro com aquele cheirinho de balinha da garota, aquela balinha, aquela pastilha verde, deliciosa. Ele foi feito um protocolo para resgatar quem teve anosmia, né, que é a perda do olfato depois do Covid. Pietro, nesse dia que ele estava passando mal, ele teve muita dor de cabeça. Eu peguei o rolão do Peppermint, ficava passando aqui, ele chorava e apontava o dedo para cá, que estava doendo. Então, ele é um olhinho extremamente eclético, ajuda em 1001 coisas, como eu falei, até para minha cólica, eu passava no abdômen, depois passava o balance. E o Deep Blue, que é um olhinho para dor, que tem ele de gotinha e tem ele essa bisnaga aqui maravilhosa, quando é o kit lá, né? Aí, ó, se tiver mais coisa para vocês perguntarem, pode perguntar, que eu não vi mais nada no chat. A gente pode entrar no mundo dos óleos essenciais, então, para comprar isoladamente com alguém, para se tornar um cliente preferencial, que foi como eu comecei, para cuidar da minha família, ou para fazer o negócio. A maioria entra como cliente preferencial e depois desbrava no negócio. O que que é o benefício da experiência? Ter o óleo, mas você vai pagar o preço cheio nele, preço mais caro. Qual o benefício do cliente preferencial? Você vai comprar com 25% de desconto quando você compra um olhinho puro, mas se você comprar o kit, ele tem de 40 a 49% de desconto. Maravilhoso, né? Você tem o benefício do cashback, que é tudo que você comprar, que você ativou o LRP, comprar todos os meses, você vai ganhar ali pontos de volta para trocar em produto. E ainda tem direito a ganhar um olhinho de forma totalmente gratuita quando você passa o pedido de 125 pontos. E quando você opta pelo negócio, o que que tem de diferente? Você vai começar a ganhar salário da Doterra por fazer tudo que você já fazia mesmo como cliente preferencial, desde que você aumente o quê? Traga pessoas para a equipe. A única diferença que você precisa fazer é trazer pessoas para a equipe, porque quando você é um cliente preferencial, você já tem direito ao cashback, você já tem direito ao desconto, você já ganha produtos de forma gratuita quando você faz 125 pontos. O que que muda quando você faz a carreira? Que você vai ser remunerado por ter tantos benefícios na Doterra. E aí você vira um líder para liderar outras pessoas, ou seja, pessoas que vão aprender com você, seguir os seus ensinamentos, seguir o que você faz para crescer na carreira. Aí aqui, ó, aqui sou euzinha, com a minha família, mostrando que a visão que a do Terra teve, a oportunidade de negócio, o ambiente que você trabalha é você que cria, você que define se é numa viagem, se é viagem de negócio, se é viagem de férias e lá você consegue também fazer a apresentação de classes, né? E a transformação e o empoderamento que a gente acaba tendo, porque a gente cria confiança na gente para cuidar da gente e da própria família, cria confiança para fazer uma aula. Você cresce como pessoa mesmo, você evolui como pessoa, como ser humano. A Doterra, então, teve essa visão de que no mercado não tinha um óleo tão puro e ela queria ter esse óleo puríssimo, então foi a visão que a Doterra teve. E depois ela viu que ela não queria colocar ele em prateleira para as pessoas irem lá e comprar. Ela queria que fosse um olhinho que a gente tivesse esse elo de ser humano, né? Um ser humano cuidando do outro. Tá vendo? Então ela criou essa oportunidade de negócio que a gente segue essa carreira. A empresa no Brasil vai ser inaugurada este mês. O Brasil é o único país, além da própria origem da Doterra, que foi nos Estados Unidos, que tem uma fábrica. Olha que legal. Então, qual é a nossa oportunidade de carreira quando terra? Ter uma renda residual. E eu vou falar que eu, apesar de ter pouco tempo de carreira, foi em maio, junho e julho, tem 1 ano e 2 para 3 meses só que eu estou fazendo a carreira, mas mesmo assim eu já sinto que eu tenho uma renda residual.
que é isso? Você tá, a gente que é professorinha, quando a gente faz a carreira, você vira professorinha o tempo todo das pessoas. Essa aula aqui, por exemplo, eu já sei falar lá de có e salteado, que eu já devo ter feito aí de uma me ajuda, umas 50 vezes. Então, isso é você ser a professorinha. E o seu exemplo, as mentorias que a gente faz com os nossos líderes e todas as dúvidas que a gente tira o tempo todo, enfim, com tudo isso, a do Terra sente que ela precisa te remunerar. Então, ela vai te dando porcentagens do que todo mundo que você cuida está produzindo. Isso é a renda residual. Aí ela conta essa história aqui, ó. Esse senhorzinho morava numa vila, num vilarejo, onde não tinha água. Então, todo dia ele andava quilômetros para levar o cano, ou, desculpa, quilômetros para levar um balde e quilômetros para trazer um balde com água para casa dele. E todos os chefes de família tinham que fazer isso. Aí ele falou assim: bom, vou passar metade do meu dia carregando balde e a outra metade carregando cano para um dia eu construir uma adutora. E quando a adutora se fez, né, anos depois ela ficou pronta, ele não precisava mais ficar carregando os baldes. Ele só gozava do benefício de ter criado aí uma adutora onde a água já chega para ele prontamente. E aí, as pessoas que, vamos supor, que são desse vilarejo, elas têm a opção de continuar carregando baldes ou de usar o tempo delas livre para fazer outras coisas que produzisse dinheiro e pagar por essa água da adutora, tá vendo? Então, hoje, eu estou carregando baldes, porque eu ainda trabalho em plantão numa UTI neonatal e eu ainda não tenho minha adutora definida, mas eu estou já carregando também produzindo a minha adutora, já estou carregando os meus canos. E, ó, no último mês do Clube Diamond, eu quase não falei de do Terra para mim. Eu fui ajudar um primo em Brasília, ajudar outra prima em Fortaleza. Então, a Maia, minha cachorra, ficou internada 2 vezes. Então, eu não tive muito tempo para eu mesma desenvolver o negócio para mim. Mesmo assim, eu recebi lá um dinheirinho na conta, que, se você pensar assim, foi por volta de 5 mil. Apesar de eu ser Silver falar que ganha 5.900, eu recebi lá uns 5 mil, ou foi mais, né, Dilma? Acho que foi 6 mil no último mês, nem sei. Foi 6 mil que eu botei no grupo, né, meninas? 6 mil e pouco. Então, quer dizer, mesmo eu não trabalhando nas minhas conquistas, eu estava ajudando a equipe, eu já tenho uma renda residual. Por quê? Porque eu ensinei um monte de pessoas. Então, é isso que é legal, que a Doterra vê e te faz receber de forma meritocrática. Então, você fica com essa renda ad eterna. E aí aqui, ó, ela fala do produto, que não tem comparação, saiu até um estudo esses dias mostrando, né, sobre a lavanda, que é o que mais bam do mercado em qualquer empresa de aromaterapia. Aí comparou nossa lavanda com a lavanda das outras empresas, deu de 10-0. Por quê? Porque tem CPTG. Aí a pessoa tem mania de falar, mas CPTG foi criado pela própria Doterra. Sim, mas são 55 testes que todo mundo tem acesso. Não é uma coisa que a Doterra faz e guarda escondida. As outras empresas só fazem 20 testes e já são liberadas pela Anvisa. A gente não. É mais exigente, só com 55, aí sim passa a ser liberado e aí sim a gente pode usar. Então, são mais baratos, né? Como eu mostrei para vocês daquelas que eu fiz no meu colega, são mais eficazes, como a gente falou aí do bebezinho, como a gente falou da minha trombose hemorroidária, e são seguras demais da conta, né? Inclusive, eu nunca pude cuidar da minha mãe, porque ela é alérgica a um monte de coisa, e atualmente eu cuido, né? Sem medo. Então, está em expansão no mercado brasileiro, vai inaugurar a fábrica agora, é muito simples, você vai usar o produto, você vai se tornar produto do produto. Você vai compartilhar com toda a segurança de quem usa e vai ensinar as pessoas. Nesse caso, você se torna uma pessoinha empoderada, uma pessoinha que é uma consultora de bem-estar, uma pessoinha que faz a carreira da doTERRA, porque né, já está com a visão, nesse caso agora a visão é nossa, de ter uma renda residual, de ter liberdade geográfica para fazer do terra de onde você estiver, né? Vamos supor que seus filhos estão crescendo, você quer ficar com eles na hora que eles forem fazer, como é o nome? Viajar para fora do país, esqueci o nome disso. Intercâmbio, enfim. Você pode fazer da onde você quiser o seu trabalho na Doterra. O rendimento é em escala geométrica, faz em tempo parcial, você é dono do seu negócio, você tem uma renda residual, você tem as liberdades geográficas, a liberdade financeira, você divide seu tempo como você quer. Tipo, hoje eu poderia chegar em casa e ficar quieta de boa com as crianças ali,
Ou combinar com eles, ó, a mamãe vai fazer uma aula, vocês têm direito a ficar uma horinha aí fazendo é, joguinhos, uma horinha, porque na verdade na idade deles poderia até 2 horas. Então é sobre isso, é você se organizar. O seu tempo é seu e nosso tempo é nosso bem mais precioso, né? E como é que funciona então esse plano de compensação? A pessoa precisa fazer 100 pontos todos os meses. Então, se ela faz 100 pontos todos os meses de LRP, a do Terra já fala assim: você está apta a receber os bônus. E aí, qual que é o primeiro bônus que a gente explica aqui? O bônus de início rápido, que é nos primeiros 60 dias que você cadastrou alguém, você recebe 20% de tudo que ela produzir. A Dilma tinha que receber 60%, né, amiga? Porque, gente, eu ligava para ela umas 10 vezes por dia, porque eu queria ajudar o mundo. Então, eu ligava o tempo todo. Ai, agora eu encontrei uma outra amiga que tem tal problema, eu lembrei de outra amiga que tem problema assim, assim, assado. E aí ela ia me explicando e eu ia pesquisando no computador. Não era simplesmente Dilma me dava tudo mastigado, eu pegava e encaminhava para a pessoa. Não, eu ia lá e completava. É tanto que depois eu mesma falei, Dilma, agora peraí, eu tô com um paciente assim, assensado, eu vou te falar o que que eu poderia fazer e você vai me guiando. Antes mesmo de eu fazer os cursos, né, que eu não, que eu queria só fazer aromaterapia é, em off, assim, né? Aí depois que eu resolvi levar para o consultório. Mas antes disso, eu não tinha os cursos ainda. Então, eu fui treinando com a Dilma. Ó, agora eu já pesquisei na internet, tô vendo aqui, pelo que você já me falou, pelo que eu pesquisei, que eu posso fazer isso para esse paciente. O que que você acha? Aí ela ia me corrigindo, moderando ali, né? Moderadora. Então, é isso. Por isso que a gente é muito bem remunerado quando a gente acaba de cadastrar alguém. E aí, vamos supor, a Dilma me cadastrou e eu cadastrei a Rafa. Então, a Dilma vai receber 10% e eu os 20%, porque a Rafa é um cadastro meu. A Rafa cadastrou uma outra pessoa, a Rafa recebe 20%, eu recebo 10% e a Dilma 5%. Por quê? Porque são as maiores referências da pessoa, quem cadastrou ela, entendeu? Então, ela ainda tem aquela trabalheira ad eterno. Toda vida que uma pessoa que eu cadastrei cadastrar alguém, eu vou ganhar 10% porque eu ainda sou a referência dela, a mãe dela, como a Dilma é minha mãe na Doterra. Aqui, ó, bônus do poder de três. Quando você encontra três líderes, todos quatro juntos somam 600 pontos, aí você vai bater o primeiro nível do poder de três, que é R$ 250. Quando você e seus três líderes direto repetem isso aqui no segundo nível, ou seja, cada um do seu líder direto também encontra três líderes que fazem o trabalho de pingar gota na mão, de orientar as pessoas, cuidam de vidas, e juntos somam 600 pontos também, você ganha o segundo nível do poder de três, que é 1.250. E quando isso se repete no terceiro nível, você ganha 7.500. O seu líder abaixo 1.250 e o seu outro líder 250. E isso vai se repetindo todos os meses, em todos os níveis, é só a gente estruturar o nosso joguinho de tabuleiro, que eu falo que é um joguinho de tabuleiro, né? Da forma correta. No começo, lembra, eu sempre falo, eu ia cadastrando todo mundo porque eu amei o produto, as pessoas amavam também, e eu cadastrava como se fosse um raminho de tomate, então por isso que eu não tenho meu poder de 3 nível 3 modelado até hoje. Se você olhar assim, ó, ele parece um pinheirinho. E essa é a ideia, você ter três que tem um mais três, que tem um mais três. Então fica um pinheirinho. O meu era um ramo de tomate. Então a do Terra vai permitindo que você remodele, mas não é rápida essa remodelação. Por isso, toda vez que vocês forem cadastrar alguém, pergunte pra gente que já está há mais tempo aonde vocês vão colocar aquela pessoa, tá? Então a gente falou do bônus de início rápido, que te remunera em 20%. Agora, o bônus do Poder de Três, que pode te remunerar em até R$ 7.500 todos os meses. Ainda tem o bônus Unilevel, que pode te remunerar em 114 mil todos os meses. Nossa, é muita coisa. É, mas é justo, porque você vai estar com uma equipe enorme, com mais de 2.000 pessoinhas que você está orientando. Você é o líder desse monte de gente. Se você pensar no plano de saúde, eles não ganham fortuna porque tem muitas vidas? É tipo isso. Então, cada nível aqui estruturado para bater o poder de três, você vai ter esse monte de pessoinhas aqui fazendo 150 pontos todos os meses, somando ela com três abaixo, que vai dar 600, que vai ganhar o poder de três. Então, assim, são várias formas de ganhar. Aqui, o bônus de liderança. Quando começa o bônus de liderança? Quando você faz parte, como se você fosse um CEO da equipe.
que aqui você tem participação nos lucros, que nem no banco, que nem nas empresas que a gente da saúde não está muito acostumado, né? Então, do Premier para cima, começa a ter ganho nos lucros da do Terra todinha, olha que legal. Então, Premier, Silver, Gold, Platinum, todo mundo tira aí uma fatia do bolo, tá vendo? E aqui é mais ou menos uma noção do valor que a gente ganha. Elite, tá dizendo aqui R$ 700. Eu, como Elite, ganhava mais ou menos 1.300. A Rafa mandou hoje pra gente o contra-cheque dela, como Elite, ela ganhou 2.500, 2.600, já me perdi, alguma coisa assim. Então, depende da força dos seus líderes, entendeu? Qual é a força dos seus líderes abaixo? É assim que você vai ser remunerado, é meritocracia. Você desenvolver a sua equipe, é meritocracia. Aí o Premier tá dizendo aqui que ele ganha mais ou menos 2.500. Eu ganhava 3.600. Eu não me lembro de uma, e Rafa ainda não recebeu o primeiro contra-cheque de Premier, depois a gente vai saber. O que precisa para ser Premier? 2 executivos. Quem é o executivo? É aquele que tem 2.000 pontos, cada um, de equipe, né? E assim vai crescendo, ó. Hoje eu e Dilma somos Silver, a Rafa e o Matheus são Premier, a madrinha é Premier, a Marleide é Premier. Esqueci ninguém não, né? Então a equipe vai começar a crescer. E aí alguns já têm participação nos lucros e outros vão atingir lá com o tempo. Gente, tem alguém com o fone ligado, pode fechar, por favor. E aí, o que acontece? Isso aqui é com o tempo. É você, todo mundo tem como crescer na doTERRA, né? Quem que vai crescer mais rápido ou mais devagar vai depender do tempo que ele vai dedicar para a carreira. Então, por exemplo, eu não tinha muito tempo para dedicar para fazer doTERRA. E aí, o que acontecia? Eu cresci, digamos assim, mais devagar, né? Mas é Verusca que está com o microfone aberto? Consegui fechar, eu acho. E aí, eu cresci mais devagar. A Rafa e o Matheus já cresceram mais rápido. E tem outras pessoas que também estão crescendo mais rápido que eu. Por quê? Porque no começo eu estava lá com meu raminho de tomate e não estava nem ligando, não dava nem ligança para a carreira. E depois eu falei, a madrinha que me falou, né? Ela falou assim, minha filhada, você trabalha tanto, você está cuidando de tantas pessoas que mal há em você receber o que a do Terra está querendo te dar, né? De bônus. E aí que eu fui ver que eu merecia, sim. Então, às vezes, a gente tem crenças limitantes, né? Que impedem a gente de crescer, de ser bem remunerado. Então, a gente precisa tratar isso. E aí é assim, gente. Aí você escolhe qual que é a sua portinha de entrada. Você vai comprar no preço cheio, um olhinho ou outro de vez em quando. Você vai ser um cliente preferencial e cuidar da sua família com os olhinhos essenciais, ainda ter direito a ganhar olhinho todo mês, ainda ter direito a ganhar o cashback e depois trocar em produtos, ou vai fazer um negócio que além de ganhar tudo isso, ainda vai ganhar um dinheirinho lá na conta, todo seu, né? Então, assim, é você que decide aí o que cabe na sua vida, sendo que a gente tem que lembrar de outro detalhe. A doTERRA, ela é um ID vitalício. Então, vamos supor, eu tenho meu ID lá, né? Posicionado, hoje eu sou Silver. Deus quiser, em breve toda a equipe vai estar crescendo, todo mundo vai estar aí de Silver ou mais. Então, vai chegar uma hora que o meu ID vale milhões. Qualquer pessoa ia querer estar ali naquela renda residual. E aí, se acontecer alguma coisa comigo e minha família não souber caminhar na doTERRA, ela pode vender pelos milhões que pagarem e pegar o dinheiro e investir no que sabe fazer. Ou eles simplesmente seguem realmente a carreira que eu produzi até aquele momento e continuam ganhando o dinheiro deles, entendeu? Então, assim, isso é muito fantástico, é uma opção muito, nossa mãe, extraordinária, né? Então, digamos que eu ofereça para você escolher o carro dos seus sonhos. Você vai escolher o que você quiser, mas tem um detalhe. Ele é o único carro que você vai poder escolher por toda a vida. Sabendo disso, como você vai tratar esse carro? Eu gosto de falar isso principalmente porque eu mexo com adolescente, e às vezes é nessa fase adolescente que a gente já vai começando a tratar mal o nosso corpo, achando que tem que dar conta de tudo. E não é assim. A gente precisa cuidar bem para que ele dure mais tempo, mas com saúde, certo? Outro detalhe. Se alguém te oferecer uma grande oportunidade na qual você não sabe se vai ter êxito, se vai dar certo, diga sim e aprenda depois como fazê-lo.
A do Terra é uma chance extraordinária, mesmo para quem quer simplesmente cuidar da família, porque vai ter o bônus do cashback. E melhor ainda quando você faz dele um outro salário. Eu hoje ganho como médica e na do Terra quase que o mesmo valor. E tô para dizer que tem mês que a do Terra paga mais do que o que eu ganho como médica. Então, a do Terra pode ser a peça que está faltando na sua vida. Porque a gente, em economia, a gente fala para você ter vários cestinhos de fonte de renda. E a do Terra pode ser essa nova cestinha que está faltando aí para você. E aqui são os kits que a gente tem: o kit Living, kit Aroma Touch, o kit Essencial para o Lar e o kit Soluções Naturais. Eu comecei com o Essencial para o Lar. Por quê? Porque ele é o dobro do valor do kit Living, mas ele tem 3 vezes mais quantidade de óleos, tem a bisnaga para dor e ainda ganha o difusor de brinde. Então, ele é o melhor custo-benefício. Mas cada um vai avaliar o que que cabe no bolso, o que que dá para comprar, certo? Então, essa é a nossa aulinha, e aí eu quero ver se alguém tem dúvidas ainda. Agora vocês podem falar comigo. Ninguém quer falar comigo? Ninguém tem dúvida? Vou falar, ou a aula foi muito ruim ou foi muito boa. Fala aí, galera. Você tá sem som. Parece que tá saindo, mas tá bem longe. Tira, cadê Lu? Tira o mute, Lu, pra ver. Hum. Simone chegou. Aí, Lu, tira agora. Tá ouvindo? Aham. Era o fone. Paulinha, eu tô tratando o Noah, a, a asma e a laringite. A laringite ainda não resolveu, mas a asma, impressionante, como que tá ajudando, viu? Que- Muito grata mesmo. Eu fico na que- dúvida, Paulinha, pelo que eu tenho visto no grupo, não tem problema. Mas, assim, às vezes dá vontade de usar toda hora. Você sabe aquela proteção, assim, né? Parece que vai ser muito bom. Tem algum risco, assim? Tem problema se eu quiser usar de hora em hora, quando ele entrar em crise? Quando entrar em crise, na teoria, se for rolon ou difusor, não. Porque o difusor fica ligado ali 6 horas, 12 horas. Ele já é programado para ficar ligado várias horas. Mas se for ingestão, tem um limite de gotas. Como ele é pequenininho, ele não ingere ainda, não tem, Ainda não, não. não. É Eu igual tô usando naquele, só os rolons. é, Pietro, naquela ocasião da faringoamigdalite, lembra que eu estava fazendo com ele de meia em meia hora o rolon da imunidade, o outro antiviral, o de febre. Então, assim, dependendo da situação, você pode fazer naquele intervalo de 6 horinhas, Aquele. pode fazer. E eu posso fazer dois tipos de rolon? Por exemplo, eu tô usando o Flonk e o Brief, o rolon do Brief. Eu posso Pode. fazer o Brief aqui e o outro aqui, não tem problema misturar eles assim na mesma área? Tem não, mas para laringite, eu não faria o Brice no pescoço. Você fez para laringite? É uma tentativa, tá sendo uma tentativa. Tô passando no peitinho e tô passando aqui Isso, para no ver se, peitinho. se aquela É, ronquidão dá uma entendi. aliviada. Eu acho que eu tenho que dar uma estudada aí para ver, pensar melhor o que que pode ajudar ele na laringite. É porque está inflamada, né? Então, se a gente pensar em olhinhos da inflamação, você fez o Plonk, não foi? É porque tem a copaíba, tem frankincense, tem o lemon, tudo vai ajudar na inflamação. Acho que você podia intensificar o próprio Flum ali e deixar o Breeze pro peitinho mesmo. Certo. Pode passar aí junto, então. Passo aqui, passo embaixo no peitinho, não tem problema. Pode. Olha, é incrível. Eu Ele tava fazendo não foi para o 6 rolões hospital. do Pietro, Lu. Eu fazia o rolão de orégano, fazia o rolão do peppermint, fazia o rolão do helichrysum, né, que é o sempre viva, o rolão do flum e teve mais coisa que eu passei nele. Nossa, o Pietro tava chumbado no óleo, meu filho.
Ah, é muito bom. É maravilhoso. Ferramenta maravilhosa, maravilhosa, tá ajudando muito. Ele tá dando de vez em quando, eu vou lá e passo de hora em hora, aí passa. Isso. Graças a Deus não voltamos mais no médico. Por enquanto, tá tudo certo. E tem que Graças a ver Deus. que assim, você tá apagando o incêndio, né? Quando você faz isso. A gente precisa ver lá na causa raiz, lá na barriguinha dele, que é onde está a imunidade É dele, que é intestino. onde está o eixo intestino-pulmão, onde está o eixo intestino-pele, né? Para ir corrigindo essa imunidade aí, que é no nosso trato digestivo, ali, especialmente no cólon. Então, Eu não sei precisa se foi uma de. coincidência, eu comecei a usar o Zengest na barriguinha dele. Ele sentiu muita dor na hora, meia hora depois, na verdade. Oi, travou? Não. Voltou? Poxa, ficou ruim aqui. Não, mas deu para Voltou. ver. Você passou Zengeste na barriguinha e na hora ele ficou queixando de dor, meia hora, né? Passou um pouquinho de tempo. Aí eu fiquei um pouco, mas foi uma vez só. Aí eu acho que eu tenho que tentar de novo, né? Porque eu sei que é intestino, ele tem essa dificuldade, né? De É. absorção, de quebra, enzima. Se o Zengeste ele Aí não eu se tô tentando adaptar, você faz voltar. o Tamer. O Tamer é de criança menorzinha, do Kit Sim. Kids. Esse tem que ser o mês que vem. Não Isso, sabia que tinha. é do Kit Kids. Ele é para barriguinha de Ah, criança legal. mesmo, ele próprio. Ah, show. Essa era a minha dúvida, por enquanto. Mas é bom ter São muita muitas. dúvida. A gente sabe que a pessoa está usando quando ela tem mais dúvida. Isso daí. É outra coisa, aproveitar agora que eu perguntei lá no grupo. Acabou o lema. Eu comprei, mas vai chegar ainda. Aí eu fiz um flonk, o flonk, né? Que eu coloquei o copaíba. Só que eu fiz sem o limão. Poderia substituir por laranja? Eu fiquei pensando se é possível ou não. Melhor não, Não. né? Deixa Não, sem. quando chegar você acrescenta, mas pode ir fazendo já. Quando Ah, chegar você show. Show acrescenta. de bola. Eu vou deixar vocês aí que eu vou jantar. Eu fiz a janta e deixei lá para eles jantarem só para aprender com Ah, vocês. obrigada, viu? Isso aí, ó, comprometimento com a equipe, ó, que linda. Obrigada, Lu. Gente, eu vou parar de gravar, Obrigada por tudo, mas hein? a gente vai continuar Obrigado mesmo. conversando.